Vamos agora falar de erros de medida, né? Sempre que a gente faz medidas, é possível, aliás, não é que seja possível, sempre acontece de haver erros no processo de medida, né? Esses erros decorrem tanto por conta da limitação, né, do instrumento de medida, quanto da nossa limitação. Medidas de tempo, por exemplo, quando a gente observa um pêndulo e vai medir o período do pêndulo, utilizando, por exemplo, o seu celular, né, medindo intervalos de tempo, né, com o cronômetro do celular, você vai ver que você tem dificuldades, né, levando em conta, por exemplo, o tempo de reação das pessoas, né? Então temos aqui duas limitações do aparelho de medida e também, especialmente, agora estamos levando em conta as medidas utilizando alguns instrumentos analógicos, né? São erros de medidas tendo em vista as limitações de quem efetua as medidas, né? Medições são importantes nas ciências, né? E saber também avaliar o erro da medida é importante. Aliás, na ciência, em todos os trabalhos científicos, né, não se aceita trabalho científico sem que os autores especifiquem o erro, né, ou os erros das medidas, né. Vamos começar falando, né, de algarismos significativos, né, e desvios, né. Quando você olha para o peso, né, de uma balança, veja que aqui nós estamos fazendo uso da balança romana, né, mas veja só a dificuldade que nós temos de determinar exatamente o valor da medida da massa nesse caso, né? Vamos aqui a um outro exemplo, né? Veja, eu faço uso de um termômetro, né? De um termômetro, e agora veja-se que esse termômetro ele marca graus Celsius, mas o intervalo aqui é de 1 grau Celsius. De forma que aqui você vai ficar um pouco em dúvida, né? Se o valor é mais do que a metade, então é 36, né? 36, alguma coisa. Ora, aqui nós estamos falando, então, nesse exemplo, né, nesse exemplo aqui de cima, né, de 3 algarismos significativos. Por exemplo, 36,8 é a leitura que você fez, né? Veja, está perto aqui de 37 graus, mas você está fazendo a rigor, né, uma estimativa, né, a sua leitura, né? Então temos 3 algarismos significativos, sendo que 2 são exatos, 36 com certeza, né, e um algarismo é duvidoso, né? Agora, o problema é sempre de estimar, né, o que nós chamaríamos de erro de medida. Nós estamos falando aqui de uma medida apenas, né? Ora, nesse caso, o valor, por exemplo, da temperatura, ele vai ser indicado assim, né? Por exemplo, 36, né? 36,8 mais
ou menos alguma coisa, né? Alguma coisa. É claro que a gente pode aqui definir regras, né, em relação ao que seria essa alguma coisa, né? Essa alguma coisa que está aqui, em geral, é tomado como sendo igual à metade do intervalo, do menor intervalo de medidas, né? Então, é a metade. Neste caso aqui, como nós temos um intervalo de 1 grau Celsius, então seria metade de 1 grau Celsius, né? Então, 1 grau Celsius, a metade de 1 grau Celsius. Portanto, nesse primeiro caso, seria 36,8 mais ou menos meio grau Kelvin, 0,5 graus Celsius, ou graus Kelvin, aqui não importa, né? Mas, de qualquer maneira, eu posso também introduzir esse erro levando em conta o graus Kelvin. É claro que a temperatura é diferente, mas eu estou falando do erro, né? Muito bem. Agora, veja, nesse caso aqui é interessante, né? Porque eu já estou usando um termômetro bem melhor, né? Esse termômetro aqui, ele é bem melhor, né? Ora, como ele é bem melhor, esse intervalo aqui, né, é agora de 0,2 graus Celsius, que eu dividi. Veja, ele tem 5 divisões, né, entre 36 e 37. Agora, veja, a metade, né, é 0,1 graus Celsius. Veja, então a gente indicaria, utilizando esse segundo termômetro, né, 36,8 mais ou menos 0,1. É sempre assim, né? Nós indicamos a imprecisão da medida, o erro da medida, utilizando mais ou menos. Aqui sempre a metade da menor divisão. A metade da menor divisão. Aqui a menor divisão é 0,2 graus Celsius. Consequentemente, 36,8 mais ou menos 0,1 graus Celsius. Aqui agora, nós estamos falando de novo de 3 logaritmos significativos, sendo 2 exatos, né, e uma variável, né, que estamos levando em conta então aqui o erro. Agora, eu poderia construir um termômetro melhor ainda, né, com 10 divisões, né, entre, por exemplo, 36 e 37 graus, né? Bom, esse é um termômetro já bem melhor, né? E veja que agora nós indicamos a temperatura utilizando a metade da menor divisão, que é 1 grau Kelvin. Portanto, 36,80 mais ou menos 0,05 graus Celsius, né? Isso no caso de uma medida única. Agora, vamos falar de várias medidas, né? Vamos falar de erros, né? Primeiro, definimos o mensurando como a grandeza que pretendemos medir ou determinar, né? O valor verdadeiro é aquele obtido num processo de medida perfeito, que praticamente não existe, mas a gente pode pelo menos definir o que é o valor verdadeiro, né? A incerteza, ela advém da dispersão dos valores atribuídos ao mensurando. Você vai fazendo medidas, né, e reflete, claro, o desconhecimento do valor exato do mensurando. Erro é a diferença entre a medida e o valor verdadeiro, né? Erro sistemático é aquele que é o erro constante, característico tanto do processo como do instrumento. E, finalmente, o erro padrão, que é desvio dos valores médios em relação ao valor verdadeiro. Muito bem, aqui tenho sugiro, né, para os alunos acessarem esse site, né, para eles terem mais informações sobre o que eu vou falar agora, né. Quando a gente faz várias medidas, né, nós temos uma dispersão dos valores, né. A cada medida a gente vai obter um valor diferente, né? A medida de tempo é bem ilustrativo desse procedimento, né? Então, em primeiro lugar, a gente define a média dos valores. Aqui eu tenho um exemplo onde a gente mede
né, a tensão sobre uma pilha tem 1,5 volts, é a diferença de potencial de uma pilha. Veja, ao fazer a medida, você tem um grande número de valores, existe uma dispersão. Às vezes você mede e obtém 1,572. Depois você faz uma segunda medida e obtém 1,568. Uma terceira medida, 1,586 e assim por diante. Eu faço 6 medidas e obtenho valores diferentes. Em geral é assim. Né? Então a primeira coisa que eu faço é determinar a média, né, desses valores. E a média, se eu tenho n medidas, é 1 sobre n vezes as somas dos valores obtidos. Né? Muito bem, então está definido que é a média. Agora, eu posso também introduzir a incerteza nominal do instrumento de medida. Cada instrumento especifica esta incerteza nominal. Ela é dada como sendo igual a uma porcentagem do valor medido. Ou seja, é igual a alfa. Alfa é uma porcentagem do valor medido. Por exemplo, nesse exemplo, digamos que seja alfa igual a 0,25 sobre 100, 0,25%. Né? Então, agora eu posso determinar essa incerteza nominal para cada um dos valores medidos. Ela basicamente dá o mesmo valor, porque eu vou desprezar alguns termos após a vírgula. Né? Em seguida, eu defino o que é o desvio padrão das medidas. Né? Que é isto? É raiz quadrada de 1 vezes n menos 1. N é o número de medidas, né? E agora aqui eu somo, né, de n igual a 1 até n, e aqui eu considero a diferença entre cada medida, xi, menos a média. Calculei a média anteriormente, né? No caso em apreço, eu obteria esse desvio padrão sob esta forma aqui. Agora eu defino o desvio padrão do valor médio. O que eu faço? Eu pego aquela grandeza anterior e divido por raiz quadrada de n. Neste caso, eu obtenho 0,0027 volts. Né? Então, veja, eu tenho aqui o desvio padrão do valor médio. Finalmente, eu defino o erro padrão como sendo igual a raiz quadrada de sigma m, definido anteriormente, vezes L mais, ou seja, sigma P, né, é igual a raiz quadrada de sigma m ao quadrado, definido anteriormente, mais LR ao quadrado. Finalmente, né, eu defino o valor mais provável. O que é o valor mais provável? Agora fica claro isto. Eu represento, né, o resultado da medida da grandeza x, né, como sendo igual ao xm, que é a média dos valores de x, né, e agora o erro, né, o erro padrão, mais ou menos sigma p, onde sigma p é calculado de acordo com o que foi especificado antes. Neste caso, sigma p, no exemplo que nós estamos dando, sigma p é igual a 0,0048 volts. Né? Então, o valor mais provável, né, da medida da tensão sobre a pilha é dado por essa expressão aqui. Aí a gente gostaria que o estudante se dedicasse a fazer essas contas aqui, para que ele entenda, então, esses conceitos, né, de avaliar erros, né, quando a gente faz várias medidas.